Versículo 16. Gente, Jesus sempre falava por parábolas. Diga, por parábolas. Existe uma lógica bíblica para isso, e eu vou mostrar para você hoje o porquê. Mas antes vamos ler essa parábola. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, enviou o seu servo a dizer aos convidados: vinde, que já está tudo... O que, pessoal? Tudo preparado. Ele fala da entrada para o reino de Deus. Quem crê que a entrada para o reino de Deus já está preparada? E todos, a uma, começaram a desculpar-se. O primeiro lhe disse: comprei um terreno e preciso sair e ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por desculpado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por desculpado. E o outro disse: acabo de me casar e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, fez saber todas estas coisas ao seu senhor. Então, indignado, o pai da família disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Ele queria falar, diga, dos povos gentílicos, amém? Ou seja, todas as nações que não eram Israel, cujo a entrada para o reino, estava sendo exposta agora, porque primeiro ele veio para os seus. Quem lembra de João capítulo 1? Mas os seus, Israel, não receberam. Não recebeu. E quando Israel não recebeu, ele agora fala que o reino estava sendo aberto, ou seja, a evangelização deveria acontecer para aqueles que não o rejeitaram, ou seja, todas as nações, povos e línguas do mundo inteiro, amém? E aí diz: e disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar. Diga comigo: e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha ceia. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra. Em nome de Jesus, me dá agora todo o entendimento, porque eu preciso recebê-lo para que a minha alma seja salva. Em nome de Jesus. Pode sentar. Então, ele conta essa parábola, e a visão de Jesus ao contá-la é trazer uma visão às pessoas, uma visão espiritual da salvação, uma visão espiritual de que o reino de Deus não está fechado para você, amém? Na verdade, as pessoas, elas se fecharam para o reino de Deus, elas se fecharam para o propósito maior de Deus, que é salvar os perdidos, salvar aqueles que são perdidos no pecado. Então, quando Jesus veio, ele veio em conta uma parábola que traz o entendimento de que ele não fica satisfeito quando as pessoas dão desculpas para ele. Ele enviou os seus servos para que elas viessem, para que elas recebessem o chamado. Mas cada um sempre, notoriamente, estava dando a sua desculpa. Quem aqui não já ouviu desculpa de alguém que chamou para vir à igreja? Vocês são os servos que vão chamar pessoas que dão desculpas. Eu não posso porque casei, eu não posso porque comprei uma junta de bois, eu não posso
porque atualmente, né? Comprei um carro, um terreno, enfim, uma casa, e tenho que ir uma fazenda, e tenho que passar o final de semana lá, ou vou ter com a minha família, e assim vai. Jesus conta isso aqui para dizer, olha, nenhum destes provará a minha ceia. Versículo 24. Ou seja, nenhum destes entrará no meu reino. A porta se abriu, mas como eles não querem entrar, nenhum deles vai provar aquilo que eu tenho para eles. Mas todos os que receberam o convite e entraram, todos aqueles que ao serem convidados não deram desculpas, e aí você vai ver no versículo 22, ele disse, quando o servo fala, olha, feito está como mandaste, mas ainda há lugar, ele podia ter dito, não, então tá bom, o que importa é que o povo veio. Mas o Senhor diz, não, sai, verso 23, pelos caminhos e valados, e força-os a quê? A entrar. Essa palavra forçar a entrar quer dizer, diga, evangelho pregado com a unção do Espírito Santo. Quando o evangelho é pregado com a unção do Espírito Santo, ele tem força. Não é que você vai obrigar ninguém a nada, mas quando você prega com a unção do Espírito, o evangelho que você prega tem força. Quando você prega com a verdade, o evangelho que você prega tem força. Força de ser, força de estar, força de trazer resultados que são notórios para Deus. Ou seja, Deus espera realmente que esse evangelho da unção do Espírito Santo, esse evangelho da verdade, ele aconteça na vida das pessoas. Então é um evangelho que tem força. E ele diz, força-os a entrar. Tenha força no evangelho. Busque a unção do Espírito para pregar minha palavra, para levar esse convite. Porque eu quero a minha casa o quê? Cheia ou vazia? Cheia. E aqui, quando eu li essa parábola a primeira vez, eu fiquei um pouco frustrado. Confesso a vocês que eu fiquei, na verdade, muito frustrado. Por quê? Justamente porque até então eu não tinha entendido que ganhar almas depende somente de nós e não de Deus. Porque Ele nos levantou, quem aqui é levantado por Deus diz amém? Ele nos consagrou, quem é consagrado por Deus diz amém? E nos chamou de sacerdotes da nova aliança, embaixadores do evangelho. De certo que você sabe que o embaixador tem autoridade, tem poder, que um sacerdote tem autoridade, tem poder. E esse sacerdócio da nova aliança, eu já disse aqui algumas vezes, ele começa quando você recebe o primeiro banho. Porque todo sacerdote, ao ser levantado, tinha que ser banhado com água. Nós, evangélicos, nos distanciamos um pouco do chamado, até por uma apostasia. Muitos homens não sabem ensinar isso aqui. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, nenhum sacerdote podia ser levantado sem um banho. Primeiro era banhado com água, depois ele era ungido com sangue e depois com óleo. Amém? Ele era revestido de vestes novas. E ele tinha na sua veste urim e um tumim, que quer dizer o quê? Quem lembra? Pureza aí? E? Diga. Perfeição. Pureza e perfeição. Nós somos sacerdotes que devemos ter força no evangelho, porque o evangelho que nós estamos vivendo não pode ser o evangelho proselitista que tira a perfeição, que exclui, que não se importa em que as pessoas sejam orientadas dignamente pela palavra. Elas esboçam o evangelho, elas esboçam uma cara que parece ser o evangelho, mas nem tudo que parece é. Nós temos que viver a força do evangelho, e na força do evangelho esse sacerdócio tem que ter perfeição e pureza. Amém ou não amém? Sem santimônias,
sem querer ser o tal, irmão. Nós simplesmente temos que entender que temos que ser imitadores de Jesus, ou não? Não é que eu queira ser ou você queira ser melhor do que ninguém. Nós não devemos ter isso no coração. Mas nós devemos entender que o nosso chamado é: sede meus imitadores. Como que eu vou imitar alguém que é perfeito e não me tornar perfeito? Como que eu vou imitar alguém que é santo e não me tornar santo? Volto a dizer que santidade aqui é no conceito de separar-se do mundo, amém? Conceito de mudar o comportamento que tinha antes quando era do mundo, mudar a situação de vida quando era do mundo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos lavados com água para arrependimento de pecados, mas também para recebermos a partir dali o nosso sacerdócio. Pureza e perfeição são dois adjetivos que são trabalhados pelo Espírito Santo em nós, porque a partir de então o templo não é esse, somos nós, o templo e morada do Espírito. E quando nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em vasos impuros, então tem que ter pureza. Ele não habita, ele não coabita, ele não vai concordar com os nossos erros. Então ele vai combater com gemidos inexprimíveis dentro de nós. Vai haver uma guerra que está lá. Se você ler a sua Bíblia em Gálatas, fala que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Por quê? A ideia é, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, há uma guerra interior. E Paulo disse: aquilo que eu quero eu não faço, e o que eu faço eu não quero. Eu sou resultado, eu sou um campo de batalha. Então, você está andando na rua, às vezes você diz: pastor, às vezes eu estou meio confuso, eu estou assim, sabe, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu faço uma coisa errada ou se eu faço a coisa certa. Eu quero acertar, mas às vezes eu não consigo, às vezes até consigo, mas depois eu me arrependo do que fiz, e às vezes e fica essa luta. Diga para o seu irmão: essa luta é avisada na Bíblia. Você é templo do Espírito, e Deus está purificando você e aperfeiçoando você. Então, além de templo, você também é um campo de batalha, onde demônios e anjos estão lutando, onde verdades e mentiras estão lutando, onde a luz e as trevas estão lutando. Não dá para você concatenar a visão de ser apenas um religioso e ir para o céu por causa disso. Não, porque eu entrego o meu dízimo eu vou para o céu, porque eu entrego a minha oferta eu vou para o céu, porque eu tenho uma Bíblia eu vou para o céu, porque eu frequento a igreja eu vou para o céu. Não, irmão, primeiro você tem que deixar o céu entrar em você, para depois você entrar no céu. Quando você deixa o céu entrar, quando o Espírito Santo entra na sua vida, e ele não entra sem bater na porta. Ele disse lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ele não vai entrar forçado. Mas, diga mais, ele fala para aqueles que querem entender. Ele fala para aqueles que querem ver. Ele fala para aqueles que querem ouvir. Quem lembra dos 5 pontos que eu falei para mudança de vida, para que você seja um pescador de almas, para que você seja um vencedor espiritualmente? Levanta a mão, quem lembra? Vamos dizer agora, faz assim com o dedinho. Ver com olhos espirituais, ouvir com ouvidos espirituais, entender com um coração espiritual. O que mais? Quem lembra do quarto? Depois que você entende, o que acontece? Converter. E depois? Jesus, o diabo roubou de vocês a palavra. Ser curado. Sem essas 5 coisas você não vai para o céu. Então vamos dizer de novo: ver com olhos espirituais, ouvir com ouvidos espirituais, entender com um coração espiritual, porque o coração do homem é enganoso, Jeremias 17. Então você tem que ter um coração espiritual. O que mais? Se converter de verdade e ser curado. Irmãos, nessa viagem, um rapaz falou comigo: pastor, dá para o senhor conversar com a minha esposa? Eu disse: irmão,
quando que você quer que eu converse com ela? Ah, pastor, se o senhor puder vir aqui em casa. Ele falando pelo WhatsApp. E quando a gente está numa terra que não é a nossa, a gente erra a rua, principalmente lá que tem muita rua parecida, né? Eu fiquei com aquele... Eu digo, Jesus, não vai dar. Se lá em Fortaleza já é complicado para mim, imagine aqui que eu nem sei acertar as ruas direito. Aí eu disse, irmão, leva ela para a igreja, vai ser melhor. Aí ele levou. E ao final do culto, estava meio da palavra, aquela coisa. Deus disse, fala com ele. Aí eu cheguei no ouvido dele e disse, vem cá. O problema é espiritual, não adianta eu conversar. Porque ela nem tem olhos, nem ouvidos, nem coração para se converter. Ela está aqui na igreja há muito tempo e ainda não se converteu. O que prova a minha tese que não adianta você ficar aqui 50 anos, se você não quiser se converter, você vai para o inferno do mesmo jeito. Quem entendeu o que eu falei? Ah, eu sou crente há 42 anos agora, vai fazer, irmão, e mesmo assim eu só sou convertido porque eu passei por esses 5 pontos. E se não vigiar o coração, porque a Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede. O que é que procede do coração? Só coisa boa? As coisas ruins também. Então, o que eu faço diante dessas verdades? Eu tenho que trazer a vocês parábolas para que vocês entendam como Jesus quis passar essa visão. Aquela moça estava lá no culto e eu disse para ele, é o diabo, eu não vou conversar com Satanás. Não adianta. Porque tem gente que fica, sabe, você prega, a pessoa continua lá segurando e não quebra mão, né? Cheio de mágoa no coração, cheio de coisa ruim. Digo, não adianta, é o cão aí. Mas na hora que eu fiz uma oração lá, essa mulher começou a estribuchar e rolou no chão, aí pronto, aí eu vi, eu digo, agora o marido dela está vendo quem é o problema, não é ela, mas o diabo teve acesso porque ela deixou, ela ficou segurando, quem está entendendo? Você tem toda a oportunidade de entrar no reino, mas se você não quer, Deus não vai pegar você, a força. A única força que faz você entrar no reino é a força espiritual que você mesmo impinge sobre a sua vida, irmão. Senhor Deus, me salva. De novo, já não basta a cruz, você quer que ele volte de novo? Tem gente que eu pego fazendo essa oração, Senhor, me salva. E ele diz, mas peraí, eu já morri na cruz por você, você quer que eu volte a morrer de novo? A minha parte eu já fiz, agora qual é a força que você está fazendo? Qual é o sacrifício espiritual, moral, intelectual que você está fazendo para vir para o reino? Ora, se você veio para a igreja, você gastou alguma coisa ou não? Claro que sim, nem que seja sola de sapato. Se você vem para a igreja, irmão, você tem que investir. A sua vida tem que ser investida aqui na igreja, ou não? Então, caminhar para a igreja, pegar o carro, vir para a igreja, tudo isso é um investimento pessoal. Tem gente que diz, olha, eu não vou porque eu não tenho força. Se você não tem força, você não entra pelo reino. Amém ou não? Pastor, é porque eu estou sem força. Minha filha, sem força você não entra no céu. Você tem que começar a ter força espiritual para entrar lá. E começa na igreja, que se não aguenta uma hora de culto, não vai aguentar a eternidade com ele. Tem que ter força. Então, voltando aqui, Jesus falava por parábolas. Abra aí, por favor, em Mateus, capítulo de número 13, versículo 34. Ele fala várias parábolas aqui em Mateus 13. Fala a parábola do trigo e do joio, do grão de mostarda. Aconselho você a ler todas essas parábolas. Mas ele diz algo aqui no 34. Tudo isso falou Jesus por parábolas às multidões. E sem parábolas, nada lhes falava. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Asaf, que foi um dos salmistas da Bíblia. No Salmo de número 78, diga Salmo 78. No versículo de número 2, deixa eu abrir para você, espera aí.
eu não desmarcar aqui. Vou economizar seu tempo. Salmo, quem puder abrir, quem quiser abrir, abre. Salmo de número 78. Amém? Versículo de número 2. Vamos ler o 1 e o 2. Escutai o meu ensino, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que as verdades que nunca foram reveladas antes, porque eram apenas sombras das coisas que viriam, agora, através das parábolas, os gentios estavam conhecendo. Homens e mulheres que não tinham entendido o passado de Israel, a vida dos profetas, a vida dos patriarcas e tudo aquilo que foi passado, agora estava sendo explicado por Jesus, por meio de parábolas. E qual era o propósito? É que esses ensinos chegassem a eles de uma forma espiritual. Adiantava falar de Sansão por Sansão? Não. Adiantava falar de fulano ou Beltrano? Não. Tinha que contar uma história para que eles entendessem através dessa história a própria vida deles. Foi isso que Jesus fez. E aí, irmãos, se você olhar, o próprio livro de Mateus capítulo 3 fala sobre a questão do pai de família. E aqui, já em outra parábola, ele fala do pai de família dizendo a seguinte coisa, verso 51. E disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Em outra tradução, todas estas parábolas? E eles responderam: sim, Senhor. Diga glória a Deus. Porque eles estavam entendendo as parábolas. E ele lhes disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Esse escriba quer dizer eu e você. Eu e você somos chamados aqui por escribas, todos aqueles que são estudiosos, todos aqueles que querem conhecer o reino. Ele diz: tira coisas velhas e coisas novas. Por quê? Diga comigo, levanta a mão, diga: pode alguém ser enriquecido ou enriquecer a outros, tirando do seu depósito, do depósito da verdade divina? Essa verdade é tão antiga, a verdade da salvação é tão antiga quanto o tempo. Por exemplo, diga eterna, quanto a sua experiência, ela tem poder e caráter. Mas a verdade, diga a verdade da salvação, por mais antiga que seja, ela se torna nova cada vez que a gente conta. Está entendendo ou não? Então era essa a forma de Jesus falar: vou falar para vocês dos tesouros antigos, das coisas antigas. Vocês vão contar aos seus filhos as parábolas antigas. Vocês vão contar essas histórias para eles, mas vocês, ao contar essas histórias, vão trazer novidade para eles. Então a parábola era esse instrumento. O Senhor não queria que a sua casa ficasse vazia, mas ele também não aceitava qualquer tipo de comportamento. E aqui no versículo 47, volte comigo, ele conta uma parábola que fala justamente sobre esse sentimento. Ora, eu quero que minha casa seja cheia, eu quero que você tenha força para entrar lá e tenha força para levar um monte de pessoas para que ela fique cheia. Mas, parábola da rede, e nós estamos falando de pesca, vem tudo a calhar, né? Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada no mar, pensa em Pedro lançando, apanha toda a qualidade de peixes. Quem entendeu isso? Todo tipo de crente chega à igreja, todo tipo de crente, inclusive o diabo, inclusive o endemoniado, o possesso,
Porque crente, até o diabo é, e aliás, ele é o crente mais crente que eu já posso testemunhar aqui nesse altar. Porque nenhum de nós viveu na presença de Deus e ele viveu. Então ele sabe, quando ele fala de Deus, ele sabe quem é Deus, mais do que eu e você. Nós cremos pela fé, ele viu com os olhos. Amém ou não? Agora ele diz, quando você joga a rede, você pega todo tipo de crente. Eu, nesses 20 e tantos anos de pastoreio, eu já peguei todo tipo de peixe, todo tipo de crente, gente teimosa, gente tranquila, todo tipo de gente. E ele diz assim, ó, presta atenção, que coisa forte. A qual, estando cheia essa rede, e a de Pedro, você lembra que os azeites estavam se rompendo, ele teve que chamar novas embarcações? Tiraram-na para a praia, e assentados, eu fico pensando em Jesus, lembrando da pesca maravilhosa, e vendo Pedro, vendo os discípulos que estavam ali com ele, tirando os peixes para a praia do barco, porque ele contou aqui, a narrativa dele é exatamente aquela. Aí ele diz, e assentados apanham os bons em cestos, os bons peixes em cestos, e os ruins, o que é que eles fazem? Porém lançam fora. Ele acabou de falar a parábola do joio e do trigo, e ele está dizendo novamente, está vendo? O joio vai ser lançado fora, o trigo fica, o joio sai, o peixe bom fica, o ruim, o cristão bom fica, o cristão ruim o quê? O crente, que é só crente, não é convertido, sai, mas o crente convertido fica. Aí ele diz, assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Diga, justo são aqueles que estão em Cristo, por Cristo e para Cristo nessa terra. E os lançarão, os maus, na fornalha de fogo. Diga, julgamento do grande trono branco. Amém? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15 fala sobre isso. Depois você abre. Mas no Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15 fala do grande trono branco. Então vai acontecer, vai. Os maus vão ser julgados naquele dia. Os peixes ruins, o joio vai ser julgado naquele dia. Ali terá pranto e ranger de dentes. Quem entendeu até aí? Irmãos, não há por que se discutir se quem fala é o próprio Senhor Jesus, amém? Ele testemunha aqui de uma forma cabal a necessidade que nós temos de perceber o chamado, e a forma do chamado é a mesma para todos. Ele não faz acepção de ninguém, mas a forma de ouvir, de ver, de receber, de converter e de ser curado depende de nós. Eu não estou aqui para te convencer não, querido, até porque ninguém na face da terra tem condições de convencer você quanto às questões do reino. Diga assim, por quê, pastor? Pode falar bem alto. Se eu tivesse aqui para vender um celular, se eu tivesse para vender um carro, sei lá, eu nem sei vender carro, mas se fosse para vender alguma coisa, pegar aqui a coisa o peixe, para vender um peixe, uma vez eu fui, o cara levanta assim é guerra o nome daquilo, né? Aí mostra a cor do bicho lá e tal, e diz, esse peixe é bom, não sei o que, mente pra caramba, mas tá lá. Se fosse para vender uma coisa assim, era fácil, porque você aprende os argumentos e leva para o necessitado aquilo que ele precisa, ou não é? Quando você vai vender um alimento, quem tem fome compra, já compra com os olhos, ou não é? Mas se você experimenta isso, faz um mercantil com fome e faz um mercantil sem fome. Então quem tem fome, ele disse, venha. É um fato de que se você tem fome, você vai mais fácil.
E isso é uma força espiritual. Eu tenho fome de Deus porque eu busco Deus. Eu tenho fome de orar porque eu busco em oração. Eu tenho fome de Deus porque eu jejuo, porque eu levo a sério a minha vida espiritual. E quanto mais sério eu levo as coisas de Deus, mais fome eu tenho. Eu venho tanto à igreja que quando eu não venho eu fico oco, eu fico vazio, porque eu tenho fome de Deus. Eu só me alimento quando eu venho. Eu gosto de estar aqui, eu não sei porquê, mas o cantinho legal. Quem tem fome, vem. Quem tem sede, ele disse, venha. Mas se você não quer, se você está cheio do mundo, o mundo preencheu, sabe, o teu estômago espiritual, você está arrotando a prostituição, arrotando o adultério, arrotando isso e arrotando aquilo, o orgulho, a soberba. Aí você diz, chega na igreja e diz, não, eu vou ver, se der, talvez, um dia, quem sabe. O negócio é tão distante, porque hoje não é algo que você queira. Amém? Cuidado, irmão, porque só vai entrar no céu os que querem participar da ceia, e só vai cear quem tem fome. Amém? Eu duvido os caras que estavam dando desculpa, se tivessem com fome não tinham dado desculpa, ainda mais porque a ceia não era cobrada, a ceia era um convite. É como você, quem já foi convidado para um casamento? Você vai? Tem que pagar a entrada, irmão? Claro que não. O Senhor Jesus pagou a nossa entrada no céu. Ele pagou a nossa entrada no reino. Ele pagou a nossa entrada. Então eu não posso comprar nem com ouro nem com a prata desse mundo, porque Ele pagou com sangue a minha salvação e a sua. Tudo que eu preciso é entender que eu preciso, como do ar, como da água e do alimento, eu preciso muito mais de Deus. Muito mais de Deus. E eu quero concluir o que eu estou falando, irmão, dizendo para você que não vai haver desculpas no dia do juízo. Você pode dá-las agora, nesse momento, aqui comigo. Você pode dizer, pastor, eu gostei da sua palavra, mas eu não tenho fome. Eu não quero mudar. Eu já me acostumei com essa vidinha religiosa aqui, que eu vou quando eu quero para a igreja, quando alguém me carrega. Quem lembra do paralítico de Cafarnaum, né? Foi carregado e foi levado, e por cima de uma casa foi colocado ali, na presença de Jesus. Destelharam a casa para colocar ele lá. Há pessoas que te amam, diga, pessoas que me amam, ao ponto de carregar você para a igreja. Essas pessoas eu chamo de servos de Deus. Eu chamo de profetas, de sacerdotes, de amados, de queridos de Deus. Porque eles vão carregar o teu peso sobre as costas deles. Eles vão convencer quem está sem fome a ter fome. É difícil a tarefa de cada um de nós preencher essas fichas, sim, porque nós falamos com um mundo que está cheio de pecado. Falamos com um mundo também religioso que está cheio de falsos ensinamentos, de falsas doutrinas. Nós vivemos num mundo hipócrita, ou não é, pessoal? Vivemos num mundo que não tem verdades, existem meias verdades. Paulo falou a Timóteo no capítulo 4, que muitos não dariam ouvido à sã doutrina, mas iriam se cercar de mestres conforme as suas cobiças. Esse evangelho da cobiça, da avareza, esse evangelho que as pessoas vêm porque querem receber algo, elas não vêm para cultuar a Deus. Diga assim, o verdadeiro sacerdócio apresenta a Deus um culto. O falso só vai para requerer de Deus para si. Ah, eu vou para a igreja porque eu preciso. Não, você vai para a igreja porque você quer adorar a Deus, porque além de sacerdote você também é levita. Eu vou para a igreja porque eu quero guardar o meu coração, porque além de levita você é guardião do teu próprio templo, que é você. Eu não entendo como que as pessoas leem na Bíblia que Deus, diga, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
Jesus, quem crê em Jesus? Mesmo você que talvez não tenha sido ensinado sobre isso, eu vou falar. Jesus disse: destruirão esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. Lembram disso? Todos olharam e disseram o quê? Ele está falando que esse templo aqui que nós levamos tantos anos para construir, ele está dizendo que vai ser derrubado e ele vai fazer em 3 dias? Como que pode? Jesus estava falando do verdadeiro templo, estava apontando para o verdadeiro templo, mas os religiosos não entendiam e olhavam para aquele templo lá de Herodes ou de Herodias. Aquele já era o 3º templo. O primeiro templo foi construído por Salomão, diga Salomão. Esse templo foi destruído, aí veio Zorobabel e construiu o 2º templo. Também foi destruído, se eu não me engano, no período otomano. E aí vem o 3º templo, que foi reformado de uma forma bem chula mesmo. Não estava nem tão bom como na época de Salomão não, mas foi feito já no período de Herodias. Estava lá o templo, amém. Mas Jesus olhou e disse: eu sou o templo, você é o templo. E eu digo para vocês, esse templo aqui vocês vão destruir, mas em 3 dias eu ressuscitarei. Em 3 dias eu vou levantar de novo o templo. E é isso que ele está dizendo para você. Eu não habito nesses templos feitos por mãos humanas, mas eu habito dentro desse templo que eu ressuscitei, que eu levantei ao 3º dia. E a Bíblia diz: se é certo que com ele morreremos, também é certo que com ele ressuscitaremos. Você é ressuscitado porque você é templo ressuscitado de Deus. Você é templo levantado por Deus. E nesse templo, diga eu, você é sacerdote, levita, guardião. Você é. Não fique transferindo para o outro. Não, cuida de mim, irmão. É você que tem que conhecer o Evangelho e fazer força para viver o Evangelho. Ninguém vai te puxar para o céu, não dá. Mas se você quiser, você entra, porque o convite é para todos, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.